Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estarmos aqui, é muito bom. Se você chegou cansado, como assim eu cheguei, eu já estou recebendo refrigério já. O Senhor é bom, a sua misericórdia é linda. Quando a gente vem para a casa do Senhor, na disposição de adorá-lo, não importa como foi seu dia, não importa o cansaço, as suas limitações, porque Ele é o Deus de renovo. Ele já está renovando o meu cansaço. O pastor aí que trabalha com obra sabe como é que é enfrentar esse sol, esse calor escaldante. Mas estamos aqui para a glória do nome do nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra, nossa família no esconderijo do Altíssimo, tema propício. E nós vamos ler novamente o Salmo 91. Eu peço a você que, eu sei que já na abertura foi lido, mas é sempre bom a gente estar lendo a palavra do nosso Deus para ministrar a palavra. Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas asas, com as suas penas, e debaixo de suas asas entrará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus olhos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós bem sabemos que a família é um projeto de Deus. Todos nós sabemos que a família é projeto de Deus. Mas como todo projeto, muitas das vezes há necessidade de fazer ajustes. Mas eu quero dizer para a igreja, para começar essa ministração, que o projeto de Deus não precisa de ajustes. O projeto de Deus para com a família não precisa de ajuste algum, porque foi arquitetado pelo próprio Deus, onde ali Jesus, na sua engenharia, o Espírito Santo, arquiteto do Rei Altíssimo, foi planejado no mínimos detalhes. Então não há a necessidade de ajuste algum no projeto de Deus que é a família. Meus amados irmãos, e a família, a família, sendo um presente de Deus, ela tem sofrido muitas aflições. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, há uma tendência do mundo querer mudar esse projeto de Deus, mudar a forma que Deus projetou para a família. Então, no Salmo 91, meus amados irmãos, nos ensina que aqueles que confiam no Senhor encontram segurança. Louvado seja Deus. Segurança e proteção. Vamos estudar nesta noite um pouquinho sobre a temática
como essas promessas se aplicam em nossas famílias. Nós acabamos de ler o Salmo 91, é um salmo protetivo, um salmo de proteção, é um salmo também de muitas promessas. Então nós vamos ver alguns exemplos bíblicos hilários, né, que foram firmes na fé. Então eu começo no primeiro versículo 1 e 2, que vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí eu pergunto, para uma família estar segura, ela precisa estar na presença de Deus. Isso significa buscar Deus diariamente, orando, lendo a palavra, estando em comunhão. Uma família bem ajustada, meus amados irmãos, não significa que uma família ela não tenha seus problemas, que a família não tem as formas de pensar diferente um do outro, porque quando nós constituímos uma família, nem os próprios irmãos são iguais. Uns pensam do jeito, uns são mais rebeldezinhos, outros são mais tranquilos e mais calmos. Você que tem filhos sabe o que eu estou dizendo. Mas, meus amados irmãos, a família bem ajustada é aquela família que ela está unida em comunhão e união para tratar dessas coisas, dessas diferenças entre uns e outros. Mas para isso, Deus tem que estar presente. Deus tem que fazer presente na nossa família, porque Ele é o nosso Altíssimo, Ele é o nosso esconderijo. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus para que a nossa família ela seja uma família bem ajustada. E quando colocamos Deus como prioridade no lar, meus amados irmãos, você pode ter certeza que nós encontramos descanso, encontramos paz. Por mais que você olhe ao seu lado, você olhe à sua esquerda, olhe à sua direita, para frente e para trás, e vê que famílias estão sendo destruídas, meus amados irmãos, é porque falta estar no esconderijo do Altíssimo, falta estar na presença de Deus. Mas essas famílias, elas não estão totalmente perdidas, porque nós, como famílias bem ajustadas, nós temos um papel importante, é de levar essas pessoas, essas famílias, a conhecer o Deus que nós conhecemos, que ela não conhece. É aplicar o texto do Salmo 91, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Então, quer descansar sua família? Quer que sua família seja transformada? Busque ao Senhor. Busque estar no esconderijo do Altíssimo. Então, eu quero já falar o primeiro exemplo bíblico que nós podemos colocar nesta mensagem. Noé. Noé foi um homem justo em meio a uma geração corrompida. Nós vivemos em um meio de uma geração corrompida. Que bom seria, mas não é o propósito de Deus, que nós vivêssemos tão somente na companhia dos irmãos em Cristo. Isso não é possível. Mesmo porque Jesus, ele diz, ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então a missão da igreja, a missão da família é isso. Mas nós vivemos um tempo, amados irmãos, que aonde nós estamos inseridos, muitas das vezes tem famílias que estão à beira do abismo, tem famílias que estão na destruição total. É triste a gente morar num local, a gente que serve a Deus, e ter família do nosso lado, que não conhecem, não querem conhecer, muitas das vezes por opções, não por falta de conhecimento, mas por opção não querem se render a esse Deus maravilhoso. Aí a família é destruída. É só destruição, é briga, é criancinha crescendo num ambiente totalmente precário. Isso é terrível. Então, meus amados irmãos, nós como servos de Deus, nós podemos ficar tranquilos se nós colocarmos a nossa família realmente no esconderijo do Altíssimo. Nós podemos descansar e nós podemos viver em paz em meio ao caos. Então Noé, ele e sua família foram salvos porque confiaram na palavra de Deus. Só isso? Não. Confiaram na palavra de Deus e obedeceram.
Então, se eu e você queremos ter uma família bem ajustada, uma família que realmente está habitando no esconderijo do Altíssimo, nós precisamos confiar no Senhor, independente da situação adversa. E precisamos obedecer. A palavra, meus amados irmãos, a Bíblia é um manual para o cristão totalmente 100% eficaz. Mas nós precisamos obedecer e confiar. Então, meus amados irmãos, se quisermos proteção para a nossa casa, nós precisamos também ensinar nossos filhos desde pequenos a andar nos caminhos do Senhor. Eu vejo várias crianças, o Juninho está com uma de colo, mas nós temos essa missão, amados irmãos. Se queremos ter uma família segundo o projeto, segundo o propósito de Deus, nós precisamos ensinar as nossas crianças a andar nos caminhos do Senhor. Porque se nós não ensinarmos as nossas crianças a andar nos caminhos do Senhor, o mundo vai ensinar a andar nos caminhos do mundo. Isso é terrível. Os nossos filhos chegam da escola, meus amados irmãos, nós precisamos já aplicar a Sagrada Escritura na mente deles, porque as escolas seculares, meus amados irmãos, ensinam tantas coisas que não tem nada a ver com o projeto de Deus. Não vamos entrar no detalhe porque eu quero ser bem breve, mas a gente sabe que muitas temáticas que as escolas seculares ensinam, estão querendo ensinar a respeito de famílias, contradiz tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma pergunta reflexiva para mim e para você. A nossa família tem buscado a Deus como Noé? A nossa família tem buscado a Deus como Noé buscou? Confiança. Temos que confiar e obedecer. O versículo 3 e 7 vai dizer assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus protege contra a cilada do inimigo. É isso que o versículo 7 está dizendo. Deus protege das ciladas do inimigo, conflitos, enfermidades, perigos do mundo. Como eu falei, perigos da escola secular. Deus nos protege, mas eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo, que é a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. Meus amados irmãos, não se espante com o que eu vou dizer, mas o inimigo, ele não se cansa de armar ciladas para a nossa família. Por isso nós precisamos trabalhar temáticas, tipo essa temática, a família no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos, isso não é gastar tempo, isso é investimento de tempo, que parabéns aí pela iniciativa da CCT, de trabalhar essa temática, porque muitos hoje estão trabalhando temática de prosperidade, temática, venha que você vai ser abençoado, isso. Eu não estou dizendo que é de tudo errado. Mas e as famílias? Como estão as famílias? Porque o inimigo, ele tenta enfraquecer lares por meio de brigas e desunião e afastamento de Deus. É através de uma briguinha aqui, uma discussãozinha aqui, se não for colocado diante de Deus, se deixar o sol se pôr, e aí vai acumulando. Quando vê, já não há mais união na família, não há mais afinidade uns com os outros, é cada um para o seu lado, entra para dentro de casa, nem cumprimenta, e aí é isso que o inimigo quer. E aí, sucessivamente, o afastamento de Deus. Porque uma família desunida é uma família longe da presença de Deus. Deus constituiu a família para que ela fosse uma família unida e assim unida com o Pai, unida com Deus. Mas nós precisamos apavorar, porque Deus é o nosso escudo e nos livra de todo o mal. O inimigo pode tentar. Ele deve estar furioso nessas 7 semanas, viu, pastor? Ele deve estar furioso, com certeza. Mas ele já sabe que ele é um derrotado. Ele pode tentar, mas as famílias aqui estão buscando o refúgio,
Estão buscando o esconderijo do Altíssimo. Louvado seja Deus. Versículo José, vamos falar um pouquinho do exemplo de José. José enfrentou traição, calúnias, prisões, mas permaneceu fiel a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus usou José. Deus usou José e a sua fidelidade para salvar a sua família. Todos conhecem a história de José. Se for falar da história de José, nós vamos longe aqui. Mas todos conhecem. Deus já tinha um propósito na vida de José. Deus olhou para José, enquanto seus irmãos, seu pai, não olhou, Deus olhou para José. E Deus já tinha um plano, um projeto. Lá no final, Deus iria usar para salvar a sua família. Então, meus amados irmãos, mesmo quando há dificuldades em casa, se confiarmos em Deus, Ele pode transformar situações. Tem alguma situação que não está de acordo na sua casa? Tem alguma situação que você gostaria que melhorasse, que mudasse, que você já tem lutado? Talvez um filho rebelde, talvez uma falta de comunicação. Confie em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Só confia e entrega. E o mais Ele fará. Ensine seus filhos a confiar na proteção divina, mesmo em tempos difíceis. Meus amados irmãos, como é difícil nos tempos de hoje você educar uma adolescente. Eu tenho uma. É difícil. É muito difícil. Mas eu preciso confiar em Deus. Eu preciso ensinar o meu filho, a minha filha no caso, andar no caminho dele, independente da situação adversa. Versículo 9 e 13 vai dizer assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A palavra tenda aqui, meus amados irmãos, simboliza lar. Lar. Mostrando que Deus protege a família que confia nele. Nenhuma praga chegará na sua casa. Nenhuma praga chegará no seu lar. É isso que o texto está dizendo. Então confia no Senhor. Confia. Os anjos do Senhor estão ao redor dos que o temem e o buscam. Você tem confiado? Você tem temido ao Senhor? Então confia, continue confiando. Então, quando colocamos a nossa casa debaixo da vontade de Deus, sabe o que acontece? O inimigo não prevalece. Quando nós colocamos o nosso lar, quando nós colocamos a nossa família, quando nós colocamos a nossa casa no esconderijo do Altíssimo, o inimigo não prevalece. Não estou dizendo que ele não vai tentar, que ele não vai labutar, mas ele não prevalece, porque maior é aquele que está na igreja, maior é aquele que está na família do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. Outro exemplo bíblico, Josué. Josué foi um líder que declarou: eu e minha casa serviremos a Deus. Você pode dizer comigo: eu e minha casa serviremos a Deus. Olha só, um exemplo. Então, meus amados irmãos, Josué nos ensina que a família é um projeto de Deus. Que a família, quando decidimos firmemente servir ao Senhor, nossa família é abençoada. Quando decidimos firmemente servir ao Senhor, nossa família é abençoada. Declare hoje que a sua casa pertence ao Senhor. Ensine a sua família a segui-lo. Por um acaso, alguém da minha família, porque tem, ou alguém da sua família, que ainda não segue a Cristo, ensine ele, com todo jeitinho, com todo carinho. Declare para ele: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É promessa de Deus. Então você ainda vai servir ao Senhor. Versículo 14, 16. Com ele estarei na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade.
de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus promete estar conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Não se abale com o momento de dificuldade, não se abale com o momento que você está talvez com dificuldade na sua família. Confia, obedeça, porque Deus promete estar conosco nos momentos difíceis. Ele não nos abandona. Está difícil na sua casa? Tem alguma dificuldade? Deus está lá. Se você tem buscado, se você tem declarado que a sua família está no esconderijo do Altíssimo, Ele está lá. A maior promessa para o lar é a salvação, que garante a vida eterna. Louvado seja Deus. Outro exemplo de Ló. Ló viveu em uma cidade cheia de pecado, mas Deus o livrou da onde? Da destruição. Ló viveu numa cidade cheia de pecado, mas Deus o livrou da destruição. Louvado seja Deus. Sua família recebeu uma oportunidade de salvação. Então, meus amados irmãos, confie. Sua família, a família de Ló, recebeu a oportunidade de salvação, mas a sua esposa, o que ela fez? Ela olhou para trás. E o que aconteceu? Foi destruída. Acabei de falar, Deus livrou Ló da destruição. Mas o problema de olhar para trás, de viver o passado, levou a mulher de Ló à destruição. A lição é clara, devemos confiar em Deus sem duvidar. Não podemos duvidar e muito menos olhar para trás. O que passou, passou. Olhe para frente, a sua família é projeto de Deus. Ensine sua família a depender de Deus em toda circunstância e valorizar a salvação. Está difícil? Valorize. Valorize a salvação. Eu já estou encerrando. Então, meus amados irmãos, Salmo 91 é um convite para que a nossa família confie plenamente no Senhor. Se vivermos sob a sombra do Onipotente, sobre a sombra do Altíssimo, seremos guardados, fortalecidos e conduzidos à salvação. É um ponto que nós falamos. Estabeleça momentos diários de oração e leitura da Bíblia em família. Precisamos disso, amados. Se queremos fortalecer a nossa família, nós precisamos ter momentos de estar na presença do Senhor, diariamente de oração e leitura da Bíblia. Isso em família. Às vezes nós só lemos a Bíblia quando vamos pregar, às vezes só lemos a Bíblia quando vamos na igreja, e muitas das vezes nem na igreja nós lemos, porque o pregador talvez pede para abrir, já começa a ler. Nós precisamos diariamente ter esse ambiente de leitura da palavra, de oração e estar em comunhão com a família. Faça do seu lar um lugar de fé, um lugar de obediência a Deus. Então hoje decida entregar a sua família ao Senhor. Faça dele seu alicerce. Faça dele o seu lar. Que Deus os abençoe.